o que a psicóloga falou aqui, viu? Eu só vou defendê-la. Ela não vai caçando ninguém para curar. Ela disse que se as pessoas vierem ao consultório dela pedindo ajuda, não só para mudar a escolha, mas ela quer ter o direito de poder ajudar, sendo talvez até no relacionamento com a família, sendo homossexual. Claro. E o Não é meu isso? código de ética me dá esse também, direito. Claro, doutora. E Marisa, então... Inclusive, ela falou que eu ela acho que você levou tem que uma pedir, pessoa que era inclusive- homossexual para casa dela, que ninguém aceitou e morreu Eu de ouvi. HIV. 8 E vou meses eu ouvi. tratando de um Ela- homossexual ela com quer AIDS, que a tratar a família relação. rejeitou Eu com acho todo que, na amor verdade, e carinho. o que acontece? Ele morreu nas minhas mãos, nos Você meus deve braços. pedir- Então, você- isso aí me revolta muito. Você deve pedir ao jornalista que fez a matéria que Peça se mesmo. retrate. Que se retrate, Peça porque mesmo. ficou muito feio para cima. Peça mesmo, peça retratação. Mas eu já pedi retratação. Pede de e novo. quando a tua produtora me procurou e perguntou se podia fazer a chamada apelidado de cura gay, eu deixei por quê? Porque já virou. Peça um Mas para advogado. poder me explicar Peça agora, um entendeu? advogado. Porque eu vi nesse programa, Luciana, porque eu acreditei na imparcialidade, você não precisa falar alto comigo, Já porque eu passou. não preciso falar Olha alto só, com eu você. já expliquei. Porque eu tenho que respeitar você, mas vocês também têm que respeitar o profissional que tem fé, acredita em Deus, gente. Não é incapacitante. Eu posso ter a minha fé na minha igreja, na minha rede social. Dentro do meu consultório, Marisa, eu sou extremamente Marisa, os seus ética. direitos são Vocês não têm respeitados direito aqui. de Mas falar ninguém- dessa maneira. Mas Os ninguém seus direitos são respeitou o seu respeitados. direito religioso. Como vocês não têm direito na marcha gay, usar símbolos religiosos da marcha gay, vocês estão ofendendo as Isso incita pessoas que violência creem contra em os Deus. heterossexuais. Então, é Mas direitos aonde nós iguais. estamos? Da E forma onde que está ele está citado? colocando, Aonde? incita violência contra os héteros. E da forma que ele está colocando, conota preconceito religioso contra a igreja. Não, e da forma aí- que ela aí está eu tenho- pondo, aí eu vou está até em a favor dúvida dele. daquilo que Aí eu ele vou até a acredita. favor A igreja dele. é a igreja Sabe de por amor, quê, gente. querido? Deus eu vou te ensina a falar a amar. verdade. Eu participei da primeira parada gay, onde existia uma ideologia, existia uma busca isso se perdeu um por pouco, uma não? conquista. Hoje em dia, você, como presidente, enfim, ou então como O que você uma acha, pessoa inclusive? Não tem- influente dentro de toda essa questão, você sabe muito bem que a parada já não tem há muitos acha que a anos parada é a proativa, conotação por que nem exemplo? ela teve. Tem que pregar Gente, a paz há na anos parada atrás. gay. Deixa Ué, eu mas responder. o que Tem nós que pregar a pregamos? paz lá. Deixa Você eu que é responder. responsável. Primeiro, o senhor está equivocado. Pregue a paz Que eu não lá. disse em nenhum momento. O senhor disse Você assim, o senhor colocou está a igreja querendo aqui no meio, inverter... não precisa. País é Não. laico, mas não é Deixa ateu. ele Escuta, responder, você está gente. querendo inverter as Deixa questões. ele responder, Primeiro, deixa ele assim, eu quero que você me mostre aonde nós, os homossexuais, incentivamos a violência contra heterossexuais. Quando ele ameaça ela, incentiva Desculpa, contra esse é um os fórum héteros. íntimo entre eles, eu não vou entrar Não, na não seara. pode ser. Não é fórum Segundo, íntimo, a gente nem se conhece. Não, Não é fórum íntimo. vocês resolvem Não é isso pessoal. na Eu não questão. Eu não amecei, eu não Peraí, ameacei gente, ela. todo mundo Eu não falar ao ameacei mesmo ela, tempo. pastor. Você me ameaçou. Aí, Eu só- Eu não Peraí. ameacei. Ó, o pastor é Eu não advogado. ameacei. Além de tudo, ele é um Bem, advogado. Peraí, Gente, peraí. deixa ele falar. Gente, Ameaçar, Não eu pode, não porque do outro lado ameacei. tem milhares de Eu pessoas não que ouvem ameacei. você. E você é um homem Eu não- intelectual. Eu não ameacei. Você é um homem de crédito Eu não na ameacei. mídia. Eu não ameacei. A sua fala tem peso. Eu disse Sua fala tem crédito. Eu disse referente Aí os gays ao lutam que contra eu os li, héteros. Não a pode. matéria que Pregue a saiu paz lá, falando senhor. Mas sobre a nós questão sempre da Peraí, pregamos cura a gente. gay. paz. Dá Vocês- licença. Dá Não, licença. nem é projeto você- seu. Dá Não, licença, senão eu vou chamar uma matéria. Dá licença. Você Ali. com esse bico doce, Ali. não vem não. Espera um pouquinho. Ali. Espera um Não, pouquinho. ali. Peraí, Ali. Felipe. Espera um peraí, pouco. deixa ele Não é responder. assim. porque Felipe. nós estamos Felipe, Não é falando assim. sério. Só Deixa responder. ele Eu não terminar. ameacei. As Eu no- disse pra ela o seguinte, que referente ao que eu li, a matéria, que inclusive expõe ela dizendo que ela tem a cura gay, como ela Que ela deveria consegue, procurar os que direitos dela. que ela consegue fazer com que as pessoas se curem. Mas não tem ninguém Eu doente. disse o seguinte, espera, é uma matéria, foi assinada por um jornalista, foi veiculado. A opinião pública está contra, quem leu, muitos contra e outros a favor dela. Com certeza. Então, quer dizer, o que eu estou me baseando em cima do quê? Do que ela disse. Mas quando você Ou que ameaça ele é não perigoso. disse. Ou que o Agora, jornalista... ameaçar Você não. Gente, Eu peraí, não ameacei. Felipe, Eu peraí. disse Eu o não seguinte, disse. que referente a isso, Felipe, Você forma eu opinião. poderia abrir uma representação Felipe, e o que pedir ela tá uma dizendo- retratação Abra, sobre o a OAB CNP. do Paraná Felipe, já entrou perde- contra essas pessoas que me acusaram. Boa. E foi unânime. A Comissão de Liberdade Religiosa da OAB do Paraná decidiu. É inconstitucional e descabido o que estão tentando fazer comigo. É preconceito Chega de violência no religioso. país. Peraí, Chega peraí, de violência. deixa eu só Religioso. falar. Não só isso, mas como você realmente deveria pedir uma retratação. Se não foi isso que você escreveu, que você disse, deu entrevista, peça uma retratação sim, porque muitas pessoas podem formar uma opinião errada Sim, sobre mas o que você sabe falou. uma coisa que eu acho interessante, que a psicologia devia se preocupar, a antropologia, a sociologia?
Eles ficam tão preocupados com os ex-gays que existem dentro da igreja e acham que é tudo alienação. Eu, como profissional, eu teria que me preocupar que força e poder é esse que existe dentro daquela igreja que a pessoa entra lá e casa, tem filhos, uma mulher maravilhosa livre. e vive livre. Qual é Também, o problema? também. O que Não está pode obrigar acontecendo? o pastor O a Jorge fazer Miranda, isso. que é um A lei garante ex-travesti. os direitos. O que acontece? Claro. E não Tá o bom, casamento, não aconteceu mas com a a união Lana, porque permanente. realmente não é com todo mundo. Deixa Isso é um só- mistério. gente, Mas se só- todo mundo respeitasse Você entende? esse conceito que você está expondo, não haveria tanta divergência Mas a minha e ataque luta, mútuo. Lana, a minha luta é essa. O mundo tem lugar para Mas a todos nossa em luta não é igualdade. contra ninguém. No Graças a reino de Deus, amém. Jesus Contra a Cristo, que eu prática só. acredito, tem para quem segue Peraí, ele. deixa eu fazer Agora, uma cada um perguntinha. é cada um. Eu Peraí, tô coração. eu também quero falar. Eu não vim aqui discutir religião. Eu a gente também está não. aqui Não falar discutindo Eu também não. agressão, Eu a gente está também não. discutindo violência, Deixa eu falar, o só- caso Mas dentro da homossexual, agressão, enfim, a cura você gay existe, não induz que existe, é Não, não vem existe. como vem cápsula, Aí eu tenho que é defender grave, isso. a Você gente pode Gente, procurar ninguém a entende verdade. nada quando vocês falam assim. Calma. Mas tem que Eu só falar. quero ele saber o fala, eu seguinte. falo. Calma Ele é com esse seu livre. vozeirão. Você Ele é calma livre. também. Peraí, deixa Eu só sou perguntar uma evangélica, coisa. mas eu não sou Na sua tapada, igreja, gente. Porra, a que pessoa é isso? gay pode ser aceita? Sendo gay? Desmunhecar? Pode ser aceita. A Não tem pessoa problema. pode. O homossexual, ele entra dentro da igreja, ele pode frequentar Ele é bem a igreja. tratado. Pode continuar gay. Pode Não, a continuar Bíblia diz gay, que ele não aí pode. é Não só pra ele se ficar. quiser Ele- continuar Não, a gay. Bíblia Ele é não livre e não diz ficar isso. ou não. A Bíblia A diz Bíblia que não não pode. diz Então, isso. a gente tem que Gente. respeitar o credo da E igreja. se eles Mas então fossem não pode estar na aceitos... igreja? Não, ele tem que respeitar o credo da Ou igreja. muda ou tem que ir embora. Ele Daqui é a pouco livre. vem Mas o isso não é uma Não pode ir farmacêutico. embora, Tem não que precisa ir ir embora. embora. Ele tem que procurar. Se ele tiver crise, procure Tem alguém. crise de Tem tesão? crise de identidade, sim, tem. Luciana. São mutilados, eles se esquartejam, eles se maltratam. Ah, que horror. Existe, sim. E quando ele está bem, como o índice caso de deles, tudo suicídio bem. no Brasil a gente é Não, de peraí, ótimos deixa eu entender Mas a quem crise. procura Peraí, ajuda então, calma, precisa deixa ser eu tratado. entender. Vamos dizer que ele não queira ajuda, que ele gosta da religião, mas que ele seja gay. Apaixonado por um homem ou por uma mulher. Vai para a igreja da Lana. Ele é livre. Ótimo, ele é ele é livre. livre. Nossa, mas Igreja isso também de não é Jesus, preconceito? Ele é livre para A escolher. igreja não é Não, mas minha, ela a não igreja de configura a Jesus. igreja. Peraí, Luciana, a gente não pode falar só- isso. só não um pode dar momento. igreja pra Por que pessoa. todo mundo não a vai lá igreja pra não fazer é a da Lana, paz? de Luciana. ninguém, isso aí é de Deus. Olha, sabe de uma coisa? Daqui a Deixa ele pouco vai falar, vir um Nelson, deixa o Nelson falar. farmacêutico. Deixa o Daqui a Nelson, pouco deixa o vai vir Nelson, um vai lá, fala, um Nelson. farmacêutico Deixa o Nelson dizendo falar. que ele Eu tô inventou uma cápsula, ou que ele inventou um remédio, ele inventou uma draga, um comprimido. Vou testar no Sérgio. Um comprimido para curar a homossexualidade. O Sérgio vai ser Agora o você já primeiro. pode tomar Olha, um comprimido não é que realmente doença. cura a homossexualidade. Não é doença, Não ele não é vai doença. curar o que não é Deixa o Nelson doença, falar. gente. Precisa de- eu tô- isso. de Nelson, ajuda, olha, mas não é você me doença. entendeu. Gente, Eu estou calma. chocado, porque a gente acabou. Nelson, fiquei chocado. A gente, deixa ao, o lo- Ne- a gente, ao longo desse programa, Eu fiquei chocado. Nelson, fala, Nelson. vai ao lá. longo desse programa, a gente viu duas situações de morte por homofobia e a gente está discutindo aqui o sexo dos anjos. Façam-me um favor, vocês estão com brincadeira. E é ele brincadeira trouxe religião séria, pra porque nós dentro da estamos falando. discussão. Eu não Não vim aqui precisa, para discutir pô. religião. Nelson, fala, Nelson. Eu Você não tá vim aqui pondo. para discutir Mas você religião. coloca Eu na vim tua aqui marcha para a falar de religião. direitos humanos. Eu vim falar aqui de ser humano que ainda está sendo morto. É isso E vocês mesmo, estão aqui Nelson. indo grublando sobre direitos do sexo dos anjos. Faça-me um isso, favor. é isso. Vocês estão com brincadeira. Olha, inclusive- Nós acabamos de falar de mortes. Que cristãos são vocês? Insensíveis. Como insensível? Você está agindo com Nós Nós acabamos de preconceito. falar de morte, vocês nem sequer se Gente, que horror. sensibilizaram. Isso aqui é Nem pegadinha. Você Nem que é representa pegadinha, a deixa parada ele gay. falar. Isso é Você que pegadinha. paz na Deixa parada ele gay. falar. Há muita Vem falar em violência na nome de parada Deus, gay. Que Gente, Deus é o há Deus muita de violência vocês. na parada É o gay. Deus. Você que Qual representa. violência que vocês Pregue levam? paz lá. Vocês ela tá héteros fora, levam. ela tá fora do seu propósito. Se nós fôssemos, Pregue se paz, nós você que fôssemos representa a tratados parada gay, como pregue cidadão, paz lá dentro. a gente não precisaria Como tomar as cristão, principais porque avenidas os cristãos do lá mundo. são cristãos. Deixa ele falar. A gente só ocupa as principais avenidas do mundo porque ainda não somos tratados como Não cidadãos. adianta gritar. E as paradas não perderam Aí dá não o seu violência. significado. Ô, Nelson, Quando a deixa eu gente te diz perguntar Você uma tá homofobia representando tem a parada cura, gay? quando Tá a me gente passando diz uma má impressão. não, Você má opressão tá me está passando passando uma no má Senhor, impressão. que vem aqui Você tá me contar passando uma má mentiras impressão sinceras porque que não você me representa a parada interessam. gay e há Gente, violência Eu não lá dentro. preciso Eu discutir. prometo que os A dois Não vão violência falar. preciso discutir a Então, você tá me homossexualidade passando uma má a impressão. partir do ponto de vista Deixa o religioso Nelson seu. falar. O Você tá seu me passando. Deus é o seu Deixa o Deus. Nelson falar. O meu Já Deus é a agrediu a minha Constituição fé. brasileira. Já agrediu Meu a minha Deus fé. é a Constituição Colocou a brasileira. igreja aqui, Peraí, a gente, igreja deixa tem que ele estar falar. fora. Ele falou bem menos que todo mundo. Bem Deixa, menos, gente, porque eu não deixa ele tenho como falar. falar. Eu sou menoria aqui Pode dentro. falar. Né? Eu Mas queria ele dizer tá o seguinte. nervoso. Deixa Não, eu ele não tô falar. nervoso. Ele tá
nervoso. Eu estou Deixa calmo, ele senhor. falar. Nervoso está o senhor. Eu estou calmíssimo. Deixa ele falar, Mas pode minoria falar. por quê? Gente, Tá peraí, tremendo, tá passa três assim, a passa três. assim, passa assim. Gente, deixa ele falar. Fala, Nelson. Pois é, a provocação foi feita aqui. Xuxa. Eu, por acaso, tenho o direito de dizer da Marcha de Jesus se ela perdeu seu valor ou não.
Cada um faz o seu papel. Se nós ainda precisamos ocupar as principais avenidas do mundo, é porque nossos direitos são negados. E não venham aqui querer diminuir a parada gay. Porque a parada Não, ninguém tem... diminuiu Eu nada. sei, mas Não, as ninguém falas aqui é... Não, que a Ninguém parada- falou contra a parada Ninguém gay. falou, Falando mas da eu violência falei, tem lá dentro. Foi Deixa eu dito aqui falar, pelo gente, senhor, calma. foi dito Nelson, aqui. deixa eu te perguntar uma coisa proativa. Então vamos esquecer a religião, porque todos somos aqui acho do bom mesmo mesmo. lado. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha que seriam as medidas cabíveis neste momento, já que estamos falando de violência contra homossexuais? Poderíamos estar aqui falando de violência contra animais, como falamos semana passada, ou violência contra a mulher, tem a Lei Maria da Penha. O que você acha que seria uma forma proativa de ajudar os homossexuais que estão sendo agredidos aí nas ruas de São Paulo, da Bahia, do Rio de Janeiro? Pois é, a primeira questão é criminalização. A gente tem a PL 122, que precisa ser aprovada. Está desde 2011, é uma vergonha. A gente não tem uma legislação. A homofobia ela precisa se equiparar ao racismo, ao crime de ódio. Por quê? Porque esses crimes eles foram um crime de ódio. Ele não pode cair na vala comum. Então, urgente, a gente precisa ter uma lei que criminalize esses crimes. Por quê? Esse cidadão que matou o rapaz lá na Bahia, que matou aqui em São Paulo... Esse grupo, né, na Bahia. Esse grupo, ou indivíduo, enfim. Na verdade, nós falamos de 2 casos, mas isso aqui é só a ponta do iceberg. Infelizmente, a semana que vem, nós vamos estar falando de outra pessoa que foi morta ou foi agredida. É verdade. Por quê? Porque a gente tem uma sociedade que educa ainda pelo preconceito, seja o preconceito que começa na família, Tá, mas seja vamos na falar, escola. vamos falar das Então, leis. O que eu você acha que preciso- precisa fazer? Eu acho que a gente precisa ter lei, mas só lei não basta. A gente precisa mudar todo um conceito de uma sociedade. Uma sociedade que, infelizmente, ainda é intolerante, porque aprende na escola, aprende na família. E quando a gente tem pessoas como vocês, que Calma, são também líderes... não ataca. Não, Não, eu não, não calma, estou calma. atacando. Calma. Eu não estou Você está atacando. passando de novo uma má impressão. Deixa Felipe. ele Pera aí. concluir. Não, não, Ele tá não representando, está tá concluindo. Deixa Ele não Eu está vou sair com a má Deixa ele impressão. falar, vai lá, Quando eu tenho Nelson. pessoas... Não Eu vou ataca sair pra com você a má poder falar. impressão Vai lá, sua. Eu não Nelson. terminei... Você representa os homossexuais Eu não assim, terminei Você está e me os- passando uma má Deixa impressão. ele falar e E depois eu eu passo pra que você. estou nervoso. Só deixa ele falar, depois o Robson vai Deixa falar. ele Eu não concluir. consigo falar... Gente, só deixa ele falar. Vai Quer lá, dizer, a Nelson. educação do senhor não me permite terminar e eu que sou mais Aí educado. depois O senhor eles tá falam. O senhor é que passou uma impressão para os seus Não, fiéis, o senhor porque o tá senhor é bem agredindo. despreparado. Não. Aí depois eu pelo deixo você contrário. falar. Vai lá, Nelson. Agora, Termina para ele passar a palavra Eu ia pra ele. terminar dizendo o seguinte, vocês que são representantes religiosos, Cuidado com o preconceito também para outro lado. Vai, De Nelson. novo, né? Eu preciso Olha os terminar. católicos também, né? na verdade Os vocês... padres, os pastores. Deixa ele terminar. Vai, Nelson, vai. Seja Nós estamos sucinto. falando de vocês porque vocês estão aqui, eu não posso falar dos outros que não estão aqui. Vai lá, vai, Eles são Nelson. Pode cristãos, falar. Mas vocês têm o papel de educar pessoas. E vocês, quando não têm o cuidado de falar da homossexualidade, colocando simplesmente a questão do ponto de vista religioso, vocês estão formando opinião. Em nenhum Quando eu momento fez disse isso. que esse cidadão ele pode usar esse argumento porque ele ouviu do pastor A, ou ouviu do pastor B, ou do pastor C, ele está fundamentado nesse Deus punitivo. Então, cuidado, Mas tem porque uma vocês pastora têm do um lado de papel vocês, a mesma fundamental, coisa. Mas ela O é mesmo uma papel que ilha. você Mesma tem coisa. como Ela líder é do uma GLBT. ilha. Perto de vocês, A ela é uma sociedade Ela é uma ilha. não... Ela é A uma maioria da Então, sociedade fala, não Robson. aceita a parada gay. Não aceita. A não, 3 família milhões de brasileira... Deixa eu aceita. falar. 270 Opa! mil. Não de Olha o ver na televisão preconceito. mulher com mulher Olha se o beijando e homem com preconceito homem. aí. Não Olha o aceita. preconceito. A Olha a sociedade não beleza de manhã, aceita, você Felipe. tá nas nuas, né? Preconceituoso. Não adianta você Você querer tá sendo enfiar dentro da cabeça. preconceituoso. Ô, Robson, mas peraí, Você Robson. uma frase. Peraí, eu vou Você queria morar numa calma. ilha, Robson. Deixa eu fazer uma Você pergunta é um ser pro humano que Robson. quer morar numa Peraí, ilha. deixa eu perguntar Não, pro quem tinha que Robson morar uma numa coisa. ilha era você. Vocês, Robson, outros. gente, eu vou ter que chamar líder de uma bem. parada que a sociedade Robson, olha pra mim, não aceita. Zero um gay, Robson, zero um foca gay. aqui, foca aqui. Você que já esteve dos dois lados. Vou deixar uma pergunta para você, que a gente vai ter que ir para os comerciais. Você que já esteve do lado homossexual e hoje se diz heterossexual, eu acredito, porque você está casado com uma bela esposa. A minha pergunta para você é o seguinte. Quando você era homossexual, como é que você se sentia indo numa igreja e se sentindo, de alguma forma, não acolhido, não se sentindo normal, se sentindo culpado, não se sentindo acolhido naquele momento que você se sentia homossexual. Mesmo não se sentindo bem, não era o que você está conseguindo sair naquela Luciana. época. Segura, deixa eu terminar a pergunta e quando eu voltar aos comerciais você responde para mim. E mais uma pergunta. Será que vocês que têm aí a palavra, que se explicam Deus, será que não seria tão importante para a sociedade, neste momento de violência contra a mulher, contra a criança, contra homossexuais, contra tudo que incomodam e que é diferente, será que não poderia ter um pouco mais de tolerância na hora? Porque já que as pessoas são tão intolerantes,
talvez a tolerância seja a coisa mais importante a se pregar. Eu tenho certeza que a tolerância também é uma coisa pregada na Bíblia. Vou voltar aos comerciais, aí vocês vão falar se não é importante, nesse momento, a tolerância, que isso seja ensinado mais até do que as diferenças que realmente existem. Não sei de onde vieram, Roma Antiga, antes, mas que existem, existem. Então, na volta, vocês falam sobre isso, ok? Eu vou para os comerciais e já volto. Lembrando, o Super Pop é um programa democrático, porque eu acredito que cada um tem o direito de ser o que é. Se nasceu, se não nasceu, se virou, se ficou, se vai ser, se não vai. Cada um é o que quer, se não invadir o espaço do outro. Agora, cidadão, você brasileiro tem direito, e você que viu e sabe quem cometeu aqueles crimes que você assistiu, diz que denúncia agora. Seja homem, seja mulher, defenda o próximo. Eu já volto.